Bom dia, meus amores, tudo bom? E o feriado, como foi? Espero que tenha sido bastante proveitoso. Bom, nessa quarta-feira nós vamos ter duas aulas: aula de ciência e aula de geografia. E nesse primeiro momento nós vamos ter nossa aula. Então, pega o livro de vocês na página 267 e vamos iniciar nosso dia de aula com ciências, né? Então, gente, nós já falamos sobre doenças, né? Sobre saúde, como prevenir algumas doenças. E agora nós vamos falar sobre o som, na unidade 7. Bom, gente, o som é isso agora. O que é o som? A música talvez seja a forma mais agradável de se perceber o som, né? Então, o som nós podemos escutar som de qualquer outra coisa. Nós podemos escutar som daqui, nós podemos escutar som daqui. Nós podemos escutar som daqui, nós escutamos o som da voz. Então, tudo que a gente toca, que a gente bate, nós escutamos um som, né? Mas a música ainda é o som mais agradável, né, de se escutar, né? Que são dos instrumentos musicais. Ele nos diverte e nos emociona e podemos nos fazer dançar. Observe as imagens. Aí no livro de vocês tem umas crianças tocando, né? Alguns instrumentos, flauta, violino, né, saxofone, violão. Então são vários instrumentos. Creio eu que vocês devem conhecer alguns, né? Pois vocês têm aula de música e a professora de música deve ter retratado disso com vocês, de como é importante os sons, né? Vocês sabem o nome de alguns desses instrumentos? Cada um deles emite um som diferente do outro. E podemos perceber isso quando os escutamos, né? Da mesma forma, também conseguimos identificar outros sons, alguns deles agradáveis às nossas orelhas e outros nem tanto, né? Então, esses barulhos que nos incomodam, né? Um som alto, né? Um instrumento mal tocado, tudo isso incomoda os nossos ouvidos, né? Então, aí vamos fazer uma brincadeira. Vocês têm um desafio, né? Desenhe o instrumento que você mais gosta. Depois, com a ajuda, no caso, da mamãe, ou do papai, ou do titio, bata com uma régua ou uma baqueta em diferentes materiais para encontrar um som parecido com o do seu instrumento. Então, você pode pegar uma régua, de acordo com o instrumento que você gosta, que você vai desenhar, você vai tentar reproduzir esse som usando uma régua, uma baqueta. Então, vai depender de vocês, ok? Na página 268, nós temos a continuidade para falar sobre esse som, né? O que é o som? O som é uma vibração produzida quando dois objetos se tocam. Ao agitar o objeto em um recipiente, eles vibram ao entrar em contato uns com os outros, né? Ao bater um objeto em uma superfície, ela vibra. Ao tocar um fio bem esticado, ele também vibra. O mesmo acontece quando falamos ou cantamos. Nesses casos, a vibração é produzida quando o ar passa pelas pregas vocais da garganta. Então, quando a gente fala, vocês percebem que aqui vibra? Então, essa vibração é que sai o som da nossa voz, né? Você já percebeu que conseguimos identificar a origem de diferentes sons? Reconhecemos o som de um piano, de um pandeiro ou de um tambor, assim como identificamos uma pessoa conhecida por sua voz. Isso ocorre porque o som tem algumas características, como o timbre. É pelo timbre que identificamos os sons conhecidos. Então, eu tenho certeza que vocês conhecem o som da voz da mãe de vocês, o som da minha voz, né? Pois é uma coisa que vocês escutam bastante e vocês acabam identificando o som da voz pelo timbre, né? Com algumas características, né? Outras características do som é a altura. Ou seja, se ele é grave ou agudo, um trovão tem um som grave e o choro de um bebê é agudo. Então, por essa classificação grave e agudo, vocês acabam identificando alguns sons, né? Como o exemplo diz, um trovão ele tem um som bem forte
Então, ele é o quê? Um som grave, né? Já a intensidade de um som refere-se ao seu volume. Sons mais intensos são de volumes maiores, como o de um grito, e os sons menos intensos são aqueles de menor valor, como o de um sussurro. Então, nós acabamos também identificando através dessas características, né? Grave, agudo, alto, né? Baixo, pelos volumes, mas podemos identificar, né? Na página 269, nós vamos falar como o som se propagam, né? A professora de música de vocês já deve ter dado essa aula para vocês, né? Então, a gente vai estar só, assim, ressaltando algumas coisas, porque eu tenho certeza que vocês já tiveram essa aula. Se jogarmos uma pedrinha em uma bacia com água, veremos se formarem pequenas ondas ou vibrações na superfície da água. O som também se propaga na forma de ondas, chamadas ondas sonoras, em meio material como ar, matéria ou metal. Então, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso. Quem nunca jogou uma pedrinha na água, né? Ou alguma superfície que tenha a água, você vai lá jogar pedra. Aí forma aquelas ondinhas, né? Aquilo ali foi o som da pedra quando ela entrou na água, o contato com a água que fez aquele som e formou aquelas ondas na água. Então aí vocês têm um exemplo ilustrado, né? Nós temos um sino, esse sino foi tocado e tem aí as ondas sonoras saindo do sino, que é o som que você escuta. Meio de propagação, né? A fonte, que é o sino, a produção do som e a propagação do som. A propagação do som é quando ele sai. A produção do som é quando o instrumento produz o som, né? No caso, é o sino. Quando o sino toca, se diz produção de som. E propagação é quando ele sai, quando o som é produzido, né? O sino bate e as ondas sonoras propagam-se pelo ar até chegar às orelhas das pessoas. Representamos as ondas no desenho para facilitar a compreensão de como ocorre a propagação do som no ar. Na realidade, o som é invisível. Percebemos o som porque as vibrações chegam ao ar e atingem o tímpano das orelhas, nas nossas orelhas, né? Se ouvirmos um som muito intenso, com o passar dos anos, nossos tímpanos serão prejudicados e ouvimos pouco, então. Porque algumas pessoas, elas perdem a audição, né? Normalmente pessoas que trabalham com muito som, justamente por isso, porque esse som alto, né, essa vibração alta, ela acaba prejudicando o tímpano, né? Então, assim, perdendo a audição. Nós temos aí alguns exemplos, né, de som. Podemos ouvir os sons que se propagam na água. Então, quando a gente está nadando, né, a gente escuta sons dentro da água. Então, esses são os sons que se propagam na água. Tem o som dos sinos, né, o som de uma furadeira furando uma parede. Tudo isso são produzidos por ferramentas que Gente, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um instrumento, né, que foi feito pelo meu filho, para que vocês percebam como é simples a gente produzir um som e que pode ser agradável. Então, foi cortado duas bocas de garrafa, né, e foi feita essas tirinhas, né, tanto nas duas superfícies, para que pudesse produzir um som. E olha só que bacana. Para vocês verem quanto a gente pode produzir os instrumentos e que possa sair um som bacana, né? Então, não é difícil produzir um som que seja agradável aos ouvidos, né? Então, para vocês verem como é fácil, né? Olha só, gente, na página 271, nós vamos fazer o relembrando sobre o assunto anterior. Aí vocês têm um exercício para vocês responderem, né? Que é falando sobre os sons. Tem até uma charge, né? Sobre dos cascão e cebolinha. Nós temos aí na primeira questão.
Os ícones a seguir são usados em diversos aparelhos para regular o volume do som. Observe-os com atenção e explique o seu significado. Então, vocês têm aí os modelos A, B, C e D. E tem as questões para vocês responderem, que vocês vão dizer quais são esses volumes, né? E tem as informações adequadas. Na 2, leia a tirinha a seguir e observe o que Cascão e Cebolinha estão brincando. Aí, no 2, vocês têm uma chave para vocês identificarem, né? Aí nós temos o Cascão e o Cebolinha fazendo uma brincadeira bem antiga, né? Qual é a importância desse brinquedo? Colocou-se uma lata, né? Um fio ligando a ela. E o que é que faz esse fio produzir, eles falarem de um lado e escutar de outro? A intenção do brinquedo é essa, né? Esse fio passar a vibração do som da voz e o outro escutar do outro lado, né? É uma brincadeira antiga, bem bacana, bem diferente. Quem quiser reproduzir, vai ser ótimo. É uma ótima brincadeira para brincar. Então, aí, considerando que você aprendeu a respeito do som, explica a importância do fio de ligação entre as latas para que Cascão escute o melhor som produzido pelo Cebolinha. Então, vocês vão dizer, né? No 3, converse com os colegas e professores. No caso, vocês vão conversar com os pais de vocês, né? Sobre os ruídos feitos pela turma durante a aula. Façam juntos uma lista e combinados, de modo que ninguém se sinta incomodado com o excesso de barulho. Então, faça uma lista dos sons que é produzido na sua casa. Quais são os sons produzidos em sua casa? Então, faça a discussão em casa. No 4, 3 amigos montaram instrumentos musicais com sucata e estão ensaiando juntos. Observe bem os instrumentos e responda oralmente às perguntas. A menina fez um tipo de xilofone usando garrafas com água colorida. O som obtido de cada garrafa é igual ou diferente? No B, e o som dos tambores são iguais ou não? No C, explique suas respostas. Então, aí você tá vendo, né, que foi feito esses instrumentos com material recicláveis, né? Então, as garrafas, né, os tambores. Então, tudo isso você vai identificar o que é que você acha, se são diferentes, como foi a produção, ok? Então, meus amores, façam esse relembrando. Se quiser voltar para olhar o assunto, pode olhar, tá? E qualquer dúvida é só me perguntar, ok?